sua atividade mesmo sem ter pagado um centavo para o INSS. E vamos começar mais um Previdência na Prática com o Lucas Cruz. Roda a vinheta. Olá pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante do direito previdenciário, que são os tipos de segurados da Previdência Social. Os tipos de segurados do INSS. Toda vida que nós falamos em segurados, nós temos que entender que existem dois grandes grupos. O grupo dos segurados obrigatórios e o grupo dos segurados facultativos. O grupo dos segurados obrigatórios, querendo ou não, é o mais importante porque é o mais corriqueiro e usual no nosso mundo aqui da advocacia dentro do ramo do direito previdenciário. Nós iremos abordar os 5 tipos de filiados, de segurados do regime obrigatório da Previdência Social, que são justamente o empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, como também vamos fazer algumas abordagens acerca do segurado facultativo, que compõe o grupo facultativo. Antes de iniciarmos propriamente a falar sobre os tipos, as espécies de segurados, eu quero perpassar aqui sobre o próprio conceito de beneficiário da Previdência Social. Pois bem, quando nós falamos em Previdência Social, em INSS, a gente tem que entender que estamos nos referindo ao regime geral da Previdência Social, que é tratado nas leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991, pois o regime próprio da Previdência Social tem suas leis específicas que tratam sobre o tema. Dentro do regime geral, que é, diga-se de passagem, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, ou seja, onde todo trabalhador que exerce uma atividade lícita de forma remunerada, obrigatoriamente tem que se filiar e contribuir com o INSS para que no futuro, quando de fato satisfazer os requisitos legais, obter aí os benefícios a que faz jus, como aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença, entre outros. O conceito de segurado consiste em toda aquela pessoa que é o sujeito ativo dos benefícios previdenciários do INSS, das prestações pecuniárias do INSS. Então, segurado será aquela pessoa que de alguma forma está vinculada à nossa autarquia previdenciária e por conta disso vai ter aí os seus direitos e garantias resguardados. Dentro do campo dos segurados, vamos definir agora quem são os segurados obrigatórios. É toda pessoa física, veja bem, pessoa física, então empresa jamais vai ser uma segurada do INSS, que exerce atividade de forma lícita e essa atividade é de cunho remunerado. Então, recapitulando, o segurado obrigatório vai ser toda pessoa física que exerce atividade remunerada de forma lícita. E por conta disso, como o nosso sistema é de caráter de filiação obrigatória, essa pessoa vai estar vinculada ao INSS e todo mês vai descontar a sua parcela previdenciária. Esse é o conceito de segurado obrigatório. Passaremos agora a analisar cada uma das figuras pertencentes a esse grupo dos segurados obrigatórios, sendo que a primeira delas é justamente o empregado. Eu acredito que todo mundo sabe aqui conceituar o que é empregado. Todo mundo sabe entender quem é um empregado aí quando a gente anda na rua e vê as relações de consumo, as relações de emprego. O Zezinho da padaria que oferece o pão a gente todo dia é um empregado? Sim. Aquele cara que está lá no balcão vendendo o ingresso do cinema é um empregado? Sim. E o atendente do banco também é um empregado. Todo mundo que trabalha de carteira assinada, que exerce uma atividade do ponto de vista remunerativo, ou seja, que exerce essa atividade e em contraprestação recebe um salário, uma remuneração, e tem um chefe, um empregador, é considerado empregado. Aqui nós vamos ter que pegar emprestados conceitos que permeiam o direito trabalhista. Pois bem, o direito do trabalho especifica que o empregado é toda pessoa física que exerce uma atividade remunerada para o empregador, que nesse caso vai ser subordinado a ele, e exerce essa atividade de maneira habitual, não intermitente ou não eventual. Calma que nós vamos analisar cada um desses requisitos.
Para facilitar o nosso trabalho, vamos falar sobre um método mnemônico muito utilizado no direito do trabalho que serve para caracterizar o empregado. Pois bem, esse método trata-se do chopp. Isso mesmo, aquela cerveja que a gente toma todo final de semana no shopping ou no boteco. Chopp, S-H-O-P-P. O S é de subordinação. Então, aquele empregado ele vai ser subordinado ao empregador. O empregador manda e ele obedece. H, habitualidade. Aquela pessoa tem que trabalhar no seu emprego de forma habitual, de forma não eventual, não intermitente. Ou seja, diariamente, enfim, de 2 em 2 dias, semanalmente. É imprescindível que haja uma habitualidade naquele serviço. O, onerosidade. Enquanto aquele empregado trabalha, o empregador o paga. E esse empregador o vai pagar de forma pecuniária, em direito, em dinheiro, através de uma contraprestação. O P de pessoa física, ou seja, é necessário que para se constituir uma relação de emprego, o empregado ele seja um ser humano comum, não pode ser uma empresa, por exemplo. E por fim, a pessoalidade. Aquele empregado ele tem que trabalhar ele mesmo em sua atividade, ele não pode terceirizar aquele serviço para outra pessoa. Configurada a relação de emprego, aquele empregado que trabalha ali de carteira assinada e todo mês o seu empregador vai descontar a sua parcela previdenciária, vai ter direito normalmente aos benefícios do INSS. O empregado é uma das formas de segurado mais comuns do INSS. Afinal de contas, ele é que ocupa aí um dos primeiros lugares do ponto de vista da quantidade para esse tipo de segurado. O segurado empregado vai contribuir para o INSS sobre uma alíquota de 8%, 9% ou 11%, a depender do valor de seu salário. Então, quanto maior sua remuneração, maior também será a alíquota pela qual o seu empregador vai descontar o INSS. Vamos falar agora sobre a figura do empregado doméstico. Da mesma forma que o empregado comum, o empregado doméstico também é uma pessoa física que exerce sua atividade no âmbito doméstico e familiar. Essa é a principal diferença. Esse empregado doméstico, ele trabalha naquele âmbito doméstico e familiar sem fins lucrativos. E eu sei que você deve estar se perguntando, ora, como assim, doutor? O empregado doméstico, ele não recebe um salário ali por conta dos serviços prestados? De fato, ele recebe sim esse salário, mas ainda assim a sua atividade é considerada como sendo sem fins lucrativos. Vejam bem esse exemplo. Num restaurante, o empregador, o dono daquele restaurante, vai ter cozinheiro, vai ter garçons, e aquela atividade que ele exerce tem uma finalidade lucrativa. Ora, se ele tem aquele restaurante, é para ele lucrar em cima daquilo. Então ele vai lucrar em cima do cozinheiro, ele vai lucrar em cima do garçom. Na relação de empregado doméstico, isso não acontece. Por mais que você tenha um empregado doméstico em sua casa, ele cozinhe para você, ele limpe a casa para você, você não vai lucrar com aquilo. No máximo, você vai receber um conforto e por conseguir aí arcar com esse tipo de serviço. Muita gente pensa que o empregado doméstico ele só foi regulamentado em 2015 com a famosa PEC das domésticas. Mas na realidade, esse tipo de segurado, ele já estava constando como segurado obrigatório do INSS desde a década de 70. Antes disso, o empregado doméstico era tido como um segurado facultativo. Mas é lógico que em 2015, com a PEC das domésticas e as legislações que surgiram posteriormente, o direito dessa categoria acabou sendo mais resguardado, garantindo-lhes mais direitos do ponto de vista trabalhista e previdenciário. Falando agora um pouquinho sobre o contribuinte individual, e agora eu peço a atenção de vocês porque esse é um pouco complicado. Pois bem, o contribuinte individual tem como a principal característica o fato dele não possuir um chefe, dele não possuir um empregador. De fato, o contribuinte individual ele trabalha por si só, de forma própria, autônoma. E já que eu falei em autônomo, o contribuinte individual vai englobar, logicamente, todos aqueles profissionais autônomos e os profissionais liberais. Então, essa é a principal característica do contribuinte individual. Se nós analisarmos o artigo 11 da Lei 8.213 de 91, nós vamos ter inúmeros incisos que tratam sobre a figura do contribuinte individual.
A própria lei já estabeleceu que entram nessa categoria os religiosos, padres ou aquelas pessoas que celebram os cultos. Entra também a figura do empregador rural, enfim, e todos os profissionais liberais e autônomos que trabalham por conta própria, sozinhos. É interessante ressaltar que a figura do contribuinte individual tem caráter excludente. Isso significa que, em regra, toda pessoa que não se englobe nas outras categorias de filiado vai ser considerado como contribuinte individual. Vamos falar sobre um exemplo aqui prático, para que a gente possa entender. Assim como eu tenho certeza que muitos dos meus seguidores são advogados. Nós podemos nos filiar ao INSS na categoria de contribuinte individual, pois nós somos servidores autônomos, profissionais liberais, e desde que a gente não trabalhe para ninguém de carteira assinada, essa vai ser a categoria correta para que a gente se filie, de fato, à autarquia previdenciária. O contribuinte individual, em regra, ele contribui sobre uma alíquota de 20% do salário de contribuição, que pode ser um salário, 2 salários, 3 salários, vai depender aí de quanto você pode pagar. E uma coisa muito importante acerca do contribuinte individual, pessoal, é que é obrigatório que ele exerça uma atividade remunerada para que ele consiga de fato se filiar ao INSS nessa categoria. Uma pessoa que não trabalha e quer contribuir ao INSS não é contribuinte individual. Ele pode ser um segurado facultativo, mas o contribuinte individual necessariamente tem que trabalhar. É tanto que nós, como advogados, pegando ainda o mesmo exemplo, se formos nos filiar ao INSS, precisamos levar nossa carteirinha da OAB para de fato mostrar que a gente exerce o nosso labor como causídicos, como advogados. Da mesma forma que um contribuinte individual, se quiser, por exemplo, pagar parcelas em atraso, ele trabalhou por muitos anos, contribuía, parou de contribuir, mas agora está precisando pagar aqueles anos que ficaram em atraso, indenizá-los para que ele possa se aposentar, por exemplo. Ele vai ter que, de fato, provar para o INSS que ele trabalhou durante aquele período para poder indenizá-lo, para poder pagar aquelas contribuições em atraso. Outra figura super importante é a figura do trabalhador avulso. Esse não é tão popular quanto os outros, do ponto de vista numérico, mas ainda assim tem as suas peculiaridades, tem a sua importância. O trabalhador avulso, gente, ele é aquele trabalhador onde não há um vínculo empregatício. Então você já vai ver que ele não vai ser, por exemplo, um empregado. E além de não haver vínculo empregatício, ele trabalha aí para várias empresas ao mesmo tempo ou de forma simultânea. Então você já vê também que ele não vai ser um contribuinte individual, que não tem chefe, por exemplo. O ponto específico aqui é que o trabalhador avulso, como o próprio nome já diz, que ele pega uma vez aqui, outra empresa ali, ele vai trabalhar no porto ali, ele não tem um vínculo empregatício, ele vai ter que necessariamente se valer de um sindicato, de um órgão que de alguma forma administre a sua categoria para de fato fazer a ponte entre ele e a empresa que ele quer trabalhar. Calma que vocês vão entender agora. É muito comum a figura do trabalhador avulso nos serviços portuários, em que aqueles navios de carga, por exemplo, chegam lá no porto e aquele navio não tem como ficar contratando toda a vida os mesmos empregados para fazer a carga e descarga ali dos produtos. De forma que o navio cargueiro ele vai procurar justamente o sindicato, por exemplo, dos trabalhadores que laboram aí na carga e descarga. E esse sindicato vai fazer a intermediação. Nesse dia vai Y, X e Z, fulano, cicrano e beltrano, fazer aí a carga e descarga desse navio. Essas pessoas são trabalhadores avulsos. Eles têm aquela ligação com o sindicato vai intermediar essa relação de trabalho, que vejam bem, não é uma relação de emprego, pois não há aqueles 5 requisitozinhos do chope. E por fim, nós vamos ter a figura do segurado especial. O segurado especial, gente, é aquele que trabalha em regime de economia familiar, é o trabalhador rural, é o pescador artesanal, é o seringueiro, aquelas pessoas que exercem essas determinadas atividades para o seu consumo próprio ou de sua família. E não necessariamente precisam contribuir para o INSS para ter direito a benefícios previdenciários, para de fato ser considerado como um segurado filiado à autarquia.
O segurado especial é uma figura bem interessante e peculiar quando comparado aos demais. Como eu falei, por mais que ela não contribua, desde que ela consiga efetivamente comprovar o exercício de sua atividade para a própria subsistência, a depender da carência, por exemplo, para a aposentadoria rural é de 15 anos de carência, além da idade de 60 anos homens, 55 anos mulher, ele vai conseguir se aposentar. Ele vai ter que fazer prova de sua atividade mesmo sem ter pagado um centavo para o INSS. Veja bem, ele pode contribuir, mas mesmo que ele não contribua, se ele conseguir comprovar o exercício da atividade igual ao período de carência do benefício requisitado, ele vai de fato aí conseguir satisfazer o seu intento. Segurado especial normalmente é aquela pessoa que trabalha numa pequena terra, juntamente com sua família ou sozinho, e com aquela produção, com a produção agropecuária, pesqueira, seringueira, ele vai tirar o seu próprio sustento em caráter de subsistência para consumo pessoal. Então veio a lei para proteger esse determinado tipo de pessoa, já garantiu a eles ali um salário mínimo de aposentadoria, um salário mínimo de salário maternidade, um salário mínimo de auxílio-doença. Esse vai ser sempre o valor dos benefícios para o segurado especial. Então, gente, a partir de agora nós já analisamos basicamente todos os tipos de segurados obrigatórios do INSS. Eu não vou ter como exaurir todo o assunto que versa sobre esse tema, até porque para isso eu ia precisar de uma aula inteira, e mais de horas e horas. Mas, de fato, eu trouxe aí os pontos mais importantes acerca de cada um desses segurados obrigatórios. E vamos falar um pouquinho só sobre o segurado facultativo. Pois bem, toda vida que nós falamos em INSS, a gente tem que entender que basicamente existem três legislações pertinentes ao tema. A Lei 8.212, que é a lei de custeio da Previdência, não só da Previdência, como da Seguridade como um todo. É a lei que vai tratar das contribuições, tanto dos tipos de segurados, como também da União, Estados, municípios, Distrito Federal, empresas, etc. E nós vamos ter também a Lei 8.213, ambas de 1991, que é a lei que trata dos benefícios previdenciários em espécie, auxílio-doença, auxílio-reclusão, aposentadoria por idade, enfim. Além delas duas, nós vamos ter o Decreto 3.048 de 99, e esse decreto tem o condão de regulamentar as duas leis anteriores. O segurado facultativo é aquela pessoa que não necessariamente vai exercer uma profissão. Ela pode não trabalhar e ainda assim ter o direito de contribuir com o INSS. Essa previsão está também prevista ali nas leis 8.212 e 8.213. Estamos falando aí, por exemplo, da dona de casa, do estudante, do síndico de um prédio que não recebe nenhuma remuneração por atuar como síndico, pessoas que não trabalham, mas contribuem com o INSS da mesma forma para que no futuro possam ter direito aí aos benefícios que a autarquia previdenciária nos oferece. Então, gente, essas foram as figuras aqui, os tipos de segurados da Previdência Social. Como eu já falei, não vou ter como abordar tudo sobre o assunto, mas para você que está iniciando na carreira agora, eu tenho certeza que vai ser de grande valia essas informações trazidas.